O que é Restaurar? restaurar? Restaurar é recuperar. Alguma coisa que seu dente estragou, você vai no dentista, ele restaura. Quebrou um pedacinho, ele bota mais um pedacinho lá no lugar, ou então limpa a cárie. Restaurar e usa para dente, inclusive. Restaurar o dente e tal. E ela queria Restaurar saber o a que é casa. restaurar a casa de cultura, então. Restaurar é consertar tudo que está estragado, que o tempo estragou, que alguma coisa estragou, e aí você vai tentar fazer ficar como era antes.
efetivamente para construir uma coisa. Não sabia o que é. Então fizemos essa grande reunião lá em Belo Horizonte com os italianos e as lideranças do CIC, o seu Emílio, o Dé, e decidiram então que era uma casa de cultura, que faltava aqui. A ideia foi que tinha esse terreno aqui, que era possível, a creche já estava construída, o Dé morava aqui pertinho, né? E aí combinaram que o terreno seria esse, que seria no Sumaré. Uma casa para toda a terra Jacriabá, mas localizada aqui. A outra referência era a escola do Brejo, né? Com aquela cobertura grande e tal. A outra coisa que se decidiu logo nas primeiras reuniões é que seria redondo. Isso é interessante naquele lugar. Deu para entender ou estou andando muito rápido? Bom dia, daí. Tá bom. Bom dia, Bom dia. Então, o primeiro grupo vai trabalhar com mapeamento da cobertura vegetal. Pensando em preparar a proposta daquilo que a gente está chamando de corredor etnobotânico, que é praticamente um jardim que a gente quer encher de planta, que começa lá na escola e vem até o final do Jardim da Casa de Cultura. Então a gente tem que começar a ter informação sobre isso. O segundo grupo vai continuar o levantamento das águas. Ontem já foi feito um início bem bacana, né? Mas agora tem que aprofundar, avançar, para pensar quais as obras vão ter que ser feitas. E Leta vai estar acompanhando esse grupo, né, Leta? Para ver onde que vai ter que fazer alguma intervenção, de que tipo, da agora até setembro, porque outubro começa a chuva de novo, né? Começa o tempo das águas. Então vai ser mapear esse segundo grupo, quais são os locais. Tem mais informação para conseguir decidir quais são os locais que vai fazer a intervenção para mexer no movimento de águas e para a gente então depois poder trabalhar aqui com mais tranquilidade. Juntar água com vegetação para a gente começar a pensar essas coisas mais interligadas. E o terceiro é o que você vai falar daqui, né? Então pronto, aí eu vou saber da programação. Então a gente vai dividir em duas áreas. A ideia é detalhar o que a gente não conseguiu pegar ontem em relação às águas, tanto nessa região aqui para baixo, quanto na região lá para cima. E depois a gente vai pensar as águas em relação à vegetação. Então a gente vai tentar entender o que essas plantas podem nos ajudar a pensar como tratar essas águas, como recolher. A gente acompanhou esse projeto tanto da Casa Cultura e das mini Casa Cultura, por isso que assim foi um pouco desafio. Até nas construções, por exemplo, Foge construiu uma parte dele lá, e o rapaz estava até me falando, o engenho ainda está lá, né? Porque quando ele construiu, tem um engenho que eles colocam um tambor, né? E colocam para cortar o barro, né? Eles rodam com jumento, ou com boi, ou as pessoas mesmo rodam, né? A gente inclusive está até lá e falou assim, quando vocês precisarem, tá lá, por mesmo que é uma madeira que às vezes alguma peça apodrece, mas ela tá lá, né? Que foi dessa época que a gente estava construindo, por isso que teve dificuldade de ter época que a gente tinha dificuldade de lenha por distâncias, a gente saía daqui com o trator com a carreta e buscar lenha para pôr no local, até para facilitar, né? Porque até para construir foi sentir aquelas pessoas para poder eles fazer, né? Porque assim, é igual quando a gente tava falando aqui da Casa de Cultura, às vezes a gente fala assim, a gente não pode cometer o mesmo erro. Eu acho que não teve erro nenhum, né? A verdade foi um trabalho gigantesco que ele precisa de hoje voltar, né, Alberto? Porque às vezes a construção foi uma aprendizagem, mas foi coisa que hoje é uma estrutura assim que precisa de reforma, mas ela foi bem trabalhada, né? Em todos os aspectos, né? 16/10/2010. Na aldeia Catinguinha teve uma reunião onde foram discutidos fontes de renda e alimentação. Foi um encontro produtivo com muita orientação, lideranças e comunidades e o presidente da associação. Professores e alunos também estavam presentes, buscando melhorias para o nosso meio ambiente. A carteira e a FUNASA vieram para explicar sobre alguns reajustes
do projeto melhorar. Um engenho na comunidade irá nos ajudar, pois todos plantam cana para poder alimentar. Junto com este projeto, todos querem preservar o meio ambiente do povo Jacriabá. As árvores frutíferas e as plantas medicinais precisam ser protegidas, sem o pisoteio de animais. Com isso, iremos preservar a natureza, pois nossos antepassados viveram com esta beleza. Este projeto veio aumentar nossas esperanças. Buscamos sustentabilidade para o futuro das nossas crianças. Aqui nós agradecemos com bastante alegria, pois tudo o que conquistamos foi através de parcerias. A Carteira Indígena e a FUNASA estão presentes no dia a dia, passando novos conhecimentos para o Jacriabá e outras etnias. Assina Quitéria de Neuza Farias Mota. Que bom! Os Pataxó estão treinando muito para o Campeonato Nacional Indígena. Os Krenak estão contratando jogadores para a seleção para disputar o campeonato. Últimas notícias, a seleção Jacriabá está fazendo um forte treinamento no campo do Aitomorim, lá na aldeia Barreiro. Foram chamados vários jogadores para compor a seleção. Ivan Dico, aqui nos nossos estúdios, estará falando aí sobre a sua convocação para a seleção Jacriabá. Só lembrando que o campeonato indígena a nível nacional já tem início, data marcada para jogo do Jacriabá. Será dia 28 de julho. Teremos partida em Carmésia. Grande disputa, vai ser um grande confronto, um duelo de gigantes.